Oi, gente, tudo bem? Tô aqui eu de novo. Hoje eu vim especialmente para compartilhar um pouco da minha saga de aplicação na faculdade. Postei um vídeo recentemente falando que agora eu sou estudante de psicologia aqui na Irlanda, e aí muita gente ficou muito curiosa em saber como eu fiz essa aplicação, né? Porque eu comentei também que eu fiz a aplicação sozinha, então hoje eu vou explicar tudo para vocês. Bom, acho que primeiro é importante falar que o meu primeiro contato para fazer a aplicação para a faculdade foi com uma agência, né? Nós tentamos para 2 cursos, só que eu tive muitos problemas com essa agência. Eu não vou nem entrar nos menores, assim, nos pormenores, porque foi muito estressante mesmo e tudo deu errado. E aí hoje eu vejo que talvez tudo tenha dado errado, agora era o que realmente teria que ter dado certo, sabe? Mais ou menos isso. Bom, então eu entrei em contato com a agência, eles me mostraram os cursos que eles trabalhavam, os valores, as faculdades. E aí o meu primeiro sinal vermelho foi quando o meu marido ele quis se candidatar para uma universidade. Eles foram e falaram muito mal da universidade, sabiam coisas sobre a universidade que não eram boas e que por isso eles não trabalhavam com ela, mas que eles não poderiam abrir pra gente, qual era esse problema com a universidade. E aí eu fiquei meio assim, tá, mas se fosse uma coisa assim, poderia abrir, né? Porque acho que isso seria meio que de interesse nosso saber, né? Por que não estudar naquela universidade? E aí depois nós descobrimos que, de fato, eles não trabalhavam com a universidade porque eles simplesmente não tinham parceria com ela, porque ela era uma universidade que não paga uma comissão grande para os consultores, então por isso eles não trabalhavam com ela. E aí, ao invés de serem sinceros, eles queriam inventar que a universidade tinha tido algum problema muito sério para a gente não fechar com ela. Bom, e aí nesse meio tempo, né, o meu marido decidiu fechar com uma outra agência, eu vou até falar o nome dela, não tem problema nenhum, é com a GoLearn, que foi uma agência que deu muito suporte para ele, inclusive eles tiraram bastante dúvidas quando eu estava nesse processo de dar errado, né, foram muito gentis em relação a isso, e o meu marido adorou o atendimento deles, ele não teve problema nenhum. Então, não é publi, não é parceria, mas tá aí uma indicação, foi uma agência que deu bastante certo. Então, em resumo, o que aconteceu com as minhas primeiras aplicações foi assim, fiz a prova de inglês, e olha, gente, que eu dei entrada na faculdade no final de março, né, sendo que meu visto vencia em julho. Então, assim, eu tive problemas com a agência em relação à comunicação, tive que fazer o pagamento de um valor para ele de 250 euros, que até onde eu vi, nenhuma outra agência cobra isso. Nenhuma outra agência cobra isso e eles me cobraram 250 euros. Problema com envio de documentação, problema com a comunicação com a empresa. Foi me ofertado quando eu fiz a reunião com eles me falaram, inclusive esse foi o único motivo que eu decidi fechar com eles, porque eles falaram que eles tinham um programa de financiamento de curso, só que assim, durante todo o tempo que eu perguntava isso, eles desconversavam, eles não queriam me dar mais informações sobre, e aí eu comecei a pensar, eu acho que isso aí é só para pegar o aluno mesmo, sabe? E aí depois eles vão desconversando sobre essa questão do financiamento, porque eu sempre falava, gente, me explica como que é, não, faz com a IB, ou seja, gente, eu não deveria ter fechado com eles desde o início. Bom, eu apliquei primeiramente para 2 faculdades, não, eu apliquei primeiramente para uma faculdade, para a Dorset College, e lá eu apliquei para International Business. E o que aconteceu? Eu apliquei, tipo, a prova de inglês foi marcada para 1 mês depois da minha aplicação, que eu achei meio estranho, mas me falaram que era normal, tudo bem. Até que eu fiz a prova de inglês, uma prova de inglês bem tranquila. Depois disso, teve entrevista em inglês e o recrutador falou que o resultado sairia em até uma semana, mas como a gente tinha feito isso, acho que se não me engano era na quarta, ele falou que até sexta-feira esse resultado saía, né? Bom, deu sexta-feira e nada da agência me mandar resultado nenhum. Quando foi na semana seguinte, eu cobrei, né? E a agência não me falou nada, não me respondeu nada, como sempre, né, com esse delay de comunicação. Eu peguei e mandei e-mail para a faculdade. E a faculdade falou assim, olha, a gente já encaminhou o resultado para a agência. Aí eu cobrei a agência pegou e me ligou. Falou assim, você passou, mas não temos uma boa notícia, porque não tem mais vagas. Gente, sabe o que eu descobri depois? Que eles já não tinham vagas. Quando eles fizeram a minha aplicação, já não tinham vagas. Ou seja, eles deixaram que eu fizesse a prova de inglês, mesmo sabendo que já não tinha vagas. E aí eu fiquei numa lista de espera. Ao invés deles terem me falado para eu pensar em outras alternativas,
Então, assim, isso foi uma das. Eu não vou nem entrar muito, mas foi um dos problemas que eu tive com ele, sabe? E aí, nesse meio tempo, eu pensei, cara, eu preciso pensar em outra solução. E tava tudo dando errado, meu visto pra vencer. Falei assim, quer saber de uma coisa? Acho que eu vou fazer o curso que eu sempre quis fazer mesmo. Vou fazer psicologia. Só que aí, nesse meio tempo, eu já estava totalmente traumatizada com o quê? Com a agência de intercâmbio. Então, eu falei, eu vou tentar fazer eu mesma. Fui lá e encontrei as duas faculdades que tinham psicologia, que eram faculdades com preços mais acessíveis para mim, que era a NCI e a DBS. Só que a NCI já tinha encerrado as inscrições para psicologia. Eu falei, então vai ter que ser na DBS. E aí eu encaminhei um e-mail para eles, né? De aplicação no site mesmo tem lá, faz a sua aplicação aqui. Eu encaminhei um e-mail, encaminhei a documentação, depois eles me responderam, me pediram mais documentações, eu encaminhei. E nisso eles me pediram o comprovante do curso de inglês, porque eles têm a própria prova deles e também eles aceitam outras provas, né? Como por exemplo a do Duolingo. Só que o problema é que eu não tinha tempo hábil para tudo isso. A prova deles era eu demorava 3 dias úteis para liberar, para eu fazer a prova. Eu fazia a prova e depois demorava mais 5 dias úteis para receber a resposta da prova. Eu falei, tudo bem, vou fazer a sua prova, mas também vou fazer do Duolingo. E aí foi onde eu entrei na saga de tentar alcançar os 105 pontos do Duolingo. E assim, foi um caminho muito árduo, muito difícil, porque eu não estava tendo tempo, trabalhando direto, então eu tinha que parar e estudar, porque eu precisava entender o jeito da prova, porque não é só você falar, eu sei falar inglês, não, você precisa estruturar a prova, estruturar as respostas da forma com que eles gostam que você responda. Então, acho que essa foi a parte mais desafiadora para mim. Até que eu fui tentando, e eu não fiz 105, eu fiz 110 pontos. Eu fiz mais do que eu precisava, assim, ó. No último dia que eu precisava fazer essa prova, deu certo, eu passei. E aí depois encaminhei esse teste para eles. Eles me responderam de volta que estava tudo certo, me mandaram a carta oferta definitiva. E depois me mandaram um boleto para pagamento, fiz o pagamento, eles me encaminharam o comprovante de pagamento e eu mandei para a imigração. Aí, sobre a documentação, eu paguei a parte para poder traduzir, né? Então, eu paguei, se não me engano, eu paguei 90 euros. Se vocês quiserem, posso deixar depois o contato da pessoa que fez essa tradução, porque, enfim, foi super rápido. E fiz também o seguro-saúde, né? O seguro-saúde eu paguei 140 euros e assim, ela me mandou a apólice no mesmo dia. Eu comecei a fazer as coisas por mim mesma, porque a gente também trauma de agência. Eu sei que tem agências que são muito boas, por exemplo, a que ajudou meu marido. Só que eu realmente fiquei assim, cara, não, eu vou fazer, porque se o momento der errado, eu sei que deu errado por minha causa, entendeu? E agora, finalmente, estou matriculada, meu visto já foi aceito pela imigração, deu tudo certo. E eu queria até falar com vocês também sobre agora uma questão do teste de inglês, tá? Se o seu intuito, depois que terminar os 2 anos de intercâmbio, é fazer uma faculdade, estude o inglês. Por quê? Isso vai fazer muita diferença, tanto para sua entrada como também para o seu desenvolvimento dentro do curso. Mas olha, a prova de inglês da CCT foi uma prova de inglês fácil. Bom, de acordo com meu marido, foi uma prova de inglês bem fácil. Se bem que ele é advanced, ele fala super bem, então não sei se pra mim seria tão fácil assim, mas ele falou que foi fácil. A da Dorset College, que é a que eu fiz, ela foi bem ok também. E tem a prova escrita, né? Que é tipo, onde você faz a prova online, não tem ninguém te vigiando. Se você quiser colar, dá pra colar. Só que depois tem a entrevista, que é a entrevista falada, né? Então você vai precisar conversar com uma pessoa que vai ali te entrevistar para perguntar sobre você, sobre a sua vida. O teste de inglês da DBS, ele é um teste de inglês mais robusto, mais complexo, e ele, a todo momento, você fica sendo monitorado. Seus olhos, a sua face, a tela fica sendo gravada, então é impossível você colar no teste da DBS. O Duolingo, então, nem se fale. Além de você ter toda a sua tela monitorada, você precisa posicionar o seu celular atrás de você. Gente, isso é uma loucura. Posicionar o celular atrás de você, então ele vai ficar te filmando de trás para frente e a câmera do notebook dessa parte aqui. Então, assim, realmente não tem como você colar em nada. Agora vamos falar de valores. Para quem não é europeu, fazer faculdade aqui na Irlanda ó, carinho. Engraçado que a gente ficou sabendo também que para quem tem passaporte tem que estar pelo menos 3 anos morando aqui para ter desconto na faculdade. Eu não sabia disso. Informação interessante. O meu marido, ele vai fazer ciência da computação nesse time e ele está pagando 4.500 euros o ano. E o curso dele tem duração de 4 anos, é o nível 8, que é o bacharel com honras aqui. Então, ele tem uma duração de 4 anos e ele são 3 dias integrais de aula por semana.
Mas já me falaram que não necessariamente que ele vai começar cedo e terminar tarde. Tem gaps entre esses horários, mas o horário é para ser esse, 3 vezes por semana, integral. Agora o meu curso é um pouco mais pesadinho. Se bem que o meu curso ele só dura 3 anos, ele é um nível 8 também, apesar de ser 3 anos, ele é um nível 8, porque a faculdade de psicologia que ela funciona de uma forma um pouco diferente. Então, são 3 anos de curso, porém, no primeiro ano, são 4 dias de aula por semana. E ele também é um curso bem mais caro. Eu tô pagando nele 6.060 euros por ano. Caro, não dá para pagar? Assim, gente, tendo um trabalho, dá para pagar, mas é óbvio que você precisa ter prioridades, né? Então, assim, nossa prioridade agora não é mais viajar, como era quando a gente chegou aqui, porque as coisas mudaram, né? Então, a prioridade agora é pagar a faculdade. E por isso que eu falo que muitas vezes é difícil juntar dinheiro, mas a gente sabe que isso faz parte do investimento para o nosso futuro, entendeu? A gente não sabe ainda se quer ficar morando aqui durante muito tempo, mas no dia que a gente resolver voltar para o Brasil, nós vamos voltar com uma bagagem bem grande e principalmente uma graduação, né? Mas, enfim, uma outra graduação, mas agora em áreas que a gente sempre quis fazer. Então, assim, não é um investimento fácil, mas eu sei que vai valer muito a pena. Esse é o resumo mesmo de como foi a nossa aplicação. Eu vou trazendo aqui aos pouquinhos, tá? Todos os detalhes desse processo, porque foi um processo bem complicado, bem doloroso, bem cansativo, principalmente porque eu fiquei dependendo muito de uma agência. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar tanto aqui quanto as minhas outras redes sociais também, tá? Vou deixar aqui linkado, não deixe de me seguir. Tô tentando voltar para o YouTube agora, fazer vídeos mais longos, que às vezes pra mim é um pouco mais complicado. Mas enfim, é isso. Ah, não esquece de curtir o vídeo também não, tá bom? Beijo e até mais!